Você já teve uma discussão em que a outra pessoa parecia completamente cega para os fatos? Você mostrava argumentos, exemplos, provas, e mesmo assim, ela continuava absolutamente convencida de que estava certa. O mais curioso é que, naquele mesmo momento, ela provavelmente pensava exatamente a mesma coisa sobre você. A psicologia descobriu que existe um mecanismo poderoso, capaz de fazer duas pessoas inteligentes olharem para a mesma realidade e enxergarem mundos completamente diferentes. E quando você entende como ele funciona, começa a perceber que talvez nem sempre esteja analisando a realidade da forma que imagina. Porque a parte mais perigosa desse mecanismo é justamente esta. Ele funciona melhor quando temos certeza absoluta de que estamos sendo racionais. Nós gostamos de acreditar que primeiro analisamos os fatos, depois formamos uma opinião, mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. Primeiro o cérebro escolhe um lado. Só depois começa a procurar motivos para justificar essa escolha. Esse fenômeno recebeu um nome: viés da confirmação. Mas essa definição ainda não mostra o quanto ele é poderoso. Então imagine a seguinte situação. Dois grupos de pessoas recebem exatamente o mesmo conjunto de informações, os mesmos números, os mesmos dados, as mesmas evidências. Se todos fossem realmente imparciais, o resultado deveria ser parecido. Mas foi justamente aí que um experimento famoso surpreendeu os pesquisadores. Os participantes analisaram exatamente o mesmo material. Mesmo assim, cada grupo saiu ainda mais convencido de que sua própria opinião era a correta. As mesmas informações produziram conclusões opostas. Como isso é possível? Como isso é possível? Porque nosso cérebro não procura apenas respostas. Ele procura coerência. Quando acreditamos em alguma coisa, nossa atenção muda sem percebermos. Passamos a notar com mais facilidade tudo aquilo que confirma nossa ideia. Enquanto isso, as informações que contradizem essa crença parecem menos importantes ou simplesmente passam despercebidas. É como comprar um carro vermelho. Antes da compra, quase não existiam carros vermelhos. Depois, eles parecem estar em todas as ruas. Os carros não aumentaram. Foi sua atenção que mudou. Agora imagine esse mesmo mecanismo funcionando com política, com religião, com dinheiro, com futebol, com relacionamentos, com qualquer assunto importante da sua vida. Percebe o tamanho do problema? Mas essa ainda não é a parte mais preocupante. Hoje existe algo que conhece esse funcionamento muito bem: os algoritmos das redes sociais. Cada curtida, cada comentário, cada segundo que você passa assistindo a um vídeo ensina ao algoritmo exatamente o que prende sua atenção. E ele responde mostrando mais daquilo. Pouco a pouco, você começa a viver dentro de uma realidade cuidadosamente filtrada. Não porque alguém esteja obrigando você, mas porque seu cérebro adora encontrar confirmações. E quanto mais confirmações aparecem, mais difícil fica imaginar que talvez exista outro ponto de vista. É por isso que tantas discussões na internet nunca chegam a lugar nenhum. Os dois lados acreditam que estão analisando os fatos. Na verdade, cada um está analisando apenas a parte dos fatos, que confirma aquilo em que já acreditava. Então existe alguma forma de escapar disso? Talvez completamente não. Afinal, esse mecanismo faz parte do funcionamento natural do cérebro. Mas existe uma pergunta que pode diminuir bastante esse efeito. Antes de defender qualquer opinião, pergunte a si mesmo: o que precisaria acontecer para eu admitir que estou errado? Se você consegue responder essa pergunta, sua mente ainda está aberta. Mas se a resposta for nada, talvez você não esteja procurando a verdade. Talvez esteja apenas protegendo uma crença. E essa é uma armadilha em que todos nós caímos, cedo ou tarde. Porque inteligência não significa nunca errar. Significa perceber quando o próprio cérebro está tentando convencer você de que sempre esteve certo. Talvez a mente mais forte não seja aquela que muda a opinião dos outros, mas aquela que ainda consegue mudar a própria. Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior opinião que você já mudou completamente ao longo da vida? E o que fez você enxergar as coisas de outra maneira? Escreva nos comentários, porque às vezes, uma única ideia é suficiente para iniciar um verdadeiro efeito dominó.